Oferecimento Colgate Total 12. Protege toda a sua boca por até 12 horas. Morte em São Paulo. 2 homens morrem atropelados enquanto pintavam uma ciclofaixa. Enem, os últimos preparativos para a nova prova do fim de semana. E ao vivo, direto do Rio de Janeiro, sobre a explosão que aconteceu. Olá, bem-vinda, bem-vindo para você que está acompanhando neste momento o Hora 1 da Notícia. Eu sou o João Vitor dos Santos e esta é a minha primeira edição no Hora 1. E a gente começa esta primeira edição com uma história triste em São Paulo. 2 operários morreram atropelados no momento em que pintavam uma ciclofaixa. Segundo a polícia, o motorista do carro, uma mulher, estava bêbada. É bem no meio da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, que morava Raimundo Barbosa dos Santos, um operador de máquinas de 38 anos. É ele que aparece nessa foto, nas mãos da filha mais velha, de 9 anos. Além dela, Raimundo teve outros 3 filhos. A mais nova tem 1 ano e 8 meses. Agora, a mulher dele contará com a ajuda dos parentes para tentar superar uma tragédia. Um bom pai, exemplar, responsável, tudo. Raimundo foi atropelado enquanto trabalhava nessa avenida na zona norte de São Paulo. Ele morreu no hospital. Além dele, outro trabalhador também foi vítima de uma motorista embriagada. Amigos das vítimas que trabalhavam neste lado da avenida no mesmo horário disseram que ela estava bloqueada com cones de sinalização e que os 2 operários foram surpreendidos neste outro lado quando faziam marcações no asfalto. Eles iriam pintar uma bicicleta na via. José Ayrton morava nessa casa em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo. Ele também sustentava a família. Cruel, né? Muito cruel, né? Pai de família, trabalhador aí, ralando na noite aí para ter o sustento e acontece uma barbaridade dessa aí com uma pessoa imprudente, no caso, né? Que estava alcoolizada aí dirigindo, né? A polícia diz que os 2 operários foram atropelados por Juliana Cristina da Silva, de 28 anos. O teste do bafômetro apontou que ela havia bebido bem mais do que é permitido pelo Código de Trânsito. Depois do atropelamento, ela ainda tentou fugir e só foi presa porque testemunhas chamaram a polícia. Provavelmente nem viu. Veio de uma reta só, igual passou em cima, igual o boliche. Mais ou menos igual o boliche. Foi chocante. Aí depois só vimos os 2 estendidos no chão e tentando ser reanimado. Na delegacia, Juliana não quis falar com os jornalistas. Juliana, o que aconteceu? Você não viu os rapazes? Bom, e esta semana é decisiva, né, para milhares de estudantes. Sábado e domingo tem o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E as salas de cursinhos pré-vestibular não ficam vazias nem um minuto, viu? Ontem a repórter Silvana Ramiro acompanhou uma aula e mostra como estão os últimos preparativos. Os alunos viajaram na aula de domingo, no bom sentido, né? Era aula de geografia. Eu estava reparando que você nem pisca nessa aula de geografia, por quê? Bom, porque geografia não é muito a minha área, né? Eu sou da área de exatas, eu quero tentar engenharia e justamente tem que se esforçar mais nos pontos mais fracos, né? Que é para conseguir ter uma nota melhor. Pois é, uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os alunos só pensam em estudar. Eles participam do curso pré-vestibular comunitário Rubem Alves, que funciona dentro da UFRJ. É de graça e todos os professores são voluntários. O Enem vai ser no próximo fim de semana. No sábado, dia 24, os alunos terão 4h30 para fazer as provas de ciências humanas, onde entram as questões de história, geografia, sociologia e filosofia. E ciências da natureza, com perguntas de química, física e biologia. No domingo, eles retornam para as questões de linguagens, matemática e redação, num total de 5h30 de prova. Este ano, mais de 7 milhões de pessoas em todo o país vão fazer o Enem. Pela primeira vez no Enem, o número de veteranos que vão fazer as provas superou o de novatos. Dos 7 milhões de estudantes que farão os testes, mais de 5 milhões já passaram pelo Enem. Tem gente que já tentou 1, 2, 3 vezes,
até 6 vezes, né, Iago? Não tem como desistir não, né? Não, com certeza. A gente tem que... Estou desde 2010 a 2015 tentando o meu sonho de ingressar na universidade, mas é isso mesmo, não pode desistir dos nossos sonhos. Tá estudando? Com certeza. O Michel está na mesma situação. Vai tentar medicina pela 4ª vez. O que você está fazendo para estudar? Já é o 4º ano que você vai tentar? Eu não pego o conteúdo desde o começo. Eu pego os erros, onde que eu errei na prova passada, e estudo só o que eu não sei, que é o que eu errei. E isso facilita muito, porque o Enem é uma prova estratégica. A gente tem que ter estratégia para poder fazer. Então a gente acaba tendo que ter um trabalho muito mais de motivação para fazer com que esse aluno que precise fazer a prova no outro ano, ele se mantenha motivado e ele tenha uma força a mais para ele poder continuar mantendo a rotina de estudos. É importante estudar, é importante que você conheça a prova, faça os exercícios. Então, um aluno que se aplica desde o início do ano, ele tem uma probabilidade maior de conseguir a aprovação. E você vai ver a seguir, aqui no Hora 1. Ao vivo, as informações da explosão no Rio de Janeiro. É já já. Destruir, velho. Aí, seus pela-saco, quem foi que pegou meu desodorante? Ih, se liga, você acha mesmo que alguém aqui quer ficar com cheirinho igual o seu? Tá bom. Boa. A sua irmã não reclama do cheiro. Pelo contrário. Ei, Rafa, come um Snickers. Por quê? Porque você dá muito chilique quando tá com fome. Melhor? Melhor. Ah, boa. Você não é você quando tá com fome. Snickers, uma barra de chocolate, amendoim e caramelo que mata sua fome. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Bem, já estamos de volta com o Hora 1 para informar agora as notícias do esporte. Notícia triste do esporte. Um piloto morreu no Autódromo Internacional de Goiânia durante uma corrida de moto. Ele não venceu fazer a curva e bateu na barreira de proteção. As imagens foram gravadas das arquibancadas por pessoas que assistiam à prova. Uma das motos não consegue fazer a curva 1, passa direto e bate em alta velocidade na barreira de proteção. Veja mais uma vez que o piloto não consegue frear nem fazer qualquer manobra para evitar o acidente. De outro ângulo, já depois da batida, é possível ouvir o público pedindo a interrupção da prova para a ambulância atravessar a pista e socorrer o piloto. Os caras até agora não param a prova e a ambulância tem que passar. Os paramédicos tentaram reanimar a vítima ainda no local do acidente. João Carlos Sobreira, conhecido como Joãozinho 13, morreu minutos depois de chegar ao Hospital de Urgências de Goiânia. O piloto paulista tinha 32 anos. Ele ocupava o 6º lugar no Campeonato Superbike Brasil, na categoria 1000 cilindradas. Joãozinho estava na 2ª volta e em 5º lugar quando o acidente ocorreu. Sempre é necessário avaliar com cuidado todas as situações, todas as imagens, e aí a gente chega a uma conclusão. Agora ainda é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa. Quando a morte de Joãozinho foi confirmada, a direção da prova suspendeu a 2ª bateria e os pilotos fizeram uma homenagem ao colega. O João não era apenas um piloto de superbike. Ele gostava tanto do esporte que também ajudava a organização da prova. Era ele quem dirigia esta carreta, que transporta 20 motos da categoria Júnior, voltada para pilotos iniciantes. Mas a gente sempre estava junto, ele sempre humilde, sempre dando atenção a todos. Vai deixar uma grande lacuna, um grande buraco para nós todos. Muito bem, a gente já está de volta com o Hora 1 da notícia para informar para você que agora há pouco, de madrugada, uma explosão aconteceu no Rio de Janeiro. E é lá que a gente vai agora com o repórter Guilherme Peixoto. Oi Guilherme, bom dia. Conta pra gente o que os bombeiros estão ainda procurando as vítimas. O que você conta pra gente e situa o local para quem está fora do Rio. Bom dia.
Ok, bom dia a todos. Essa explosão aconteceu por volta das 3 horas da manhã e aqui de perto o que se vê é realmente assustador. Vários imóveis caíram, desabaram e nesse momento o Corpo de Bombeiros segue ali fazendo buscas nos escombros. Nessa área atingida funcionavam 2 restaurantes, uma farmácia e uma vila nos fundos, onde os bombeiros disseram que moravam em torno de 20 pessoas. Até agora, 8 pessoas feridas foram resgatadas pelos bombeiros, entre elas uma criança. Você vê aí que as buscas continuam. Nesse momento os bombeiros usam lanternas ali para passar por essa área que foi atingida para fazer buscas ali nos escombros, porque ainda há esperança de encontrar sobreviventes nesses escombros. A explosão foi tão forte que ela foi ouvida a quilômetros daqui. A rua foi fechada aqui em São Cristóvão, o bairro fica na zona norte do Rio. Todos os imóveis que ficam nessa área aqui perto de onde nós estamos foram atingidos. Tiveram portas arrancadas, janelas quebradas e a cada instante novas ambulâncias chegam por aqui. Momento ainda de tensão. Os moradores seguem aqui acompanhando esse trabalho difícil do Corpo de Bombeiros. Portanto, até agora, informação oficial de 8 pessoas feridas socorridas. Obrigado, Guilherme. A gente volta mais com outras informações diante da nossa programação e no Bom Dia Brasil também. Mudando de assunto, olha só, gente, um super tufão atingiu o norte das Filipinas, com ventos até aproximadamente 200 km por hora e pelo menos 4 pessoas morreram. Os ventos fortes chegaram acompanhados de muita chuva. Vários rios transbordaram, causando enchentes e deslizamentos de terra. 30 províncias do norte das Filipinas estão em alerta. Equipes de socorro procuram por desaparecidos. 15 mil pessoas foram retiradas das áreas costeiras e próximas às montanhas. Voos e serviços de balsa e ônibus estão interrompidos. O tufão Copu já começa a enfraquecer, mas os temporais ainda devem durar 3 dias. Um soldado israelense morreu e 11 pessoas ficaram feridas depois que um palestino abriu fogo numa rodoviária no sul de Israel. O atirador também foi morto. Mais cedo, o governo israelense aprovou medidas para conter a onda de violência, que já matou 8 israelenses e 42 palestinos. A situação começou a se agravar há cerca de um mês, com a entrada de judeus na esplanada das mesquitas, onde só os palestinos podiam circular. 8 pilotos participaram da final da Liga Mundial de Wingsuit, na China. Na prova, eles saltaram de uma plataforma para percorrer uma distância de quase 2 quilômetros na bela paisagem das montanhas em busca do título. O Wingsuit é considerado um dos esportes radicais mais perigosos do planeta. Muito bem, olha só, nesta segunda, claro, notícias muito tristes, né? Na nossa segunda-feira, que foi bastante pesada. Vamos agora com o último ali, que é o nosso, os destaques do jornal Folha de São Paulo, que diz ali, né? Nas redes sociais, policial é herói violento. Opinião do PT não é o do governo, diz Dilma sobre Levi. Então, outras notícias você vai acompanhar agora no Bom Dia Brasil e sobre o caso da explosão no Rio de Janeiro. Um bom dia para você, até amanhã às 5 da manhã. Até lá!